Fala, meus queridos otakus, como que vocês estão? Estão maravilhosamente bem? Espero que sim, né? Estamos de volta com mais um vídeo nesse canal e dessa vez falando sobre a segunda temporada de Serei Gensouki. Finalmente saiu depois de algum tempo aí, acabou saindo a segunda temporada. E nesse vídeo a gente vai falar aí sobre informações, sobre análise do episódio, diferenças, né, em relação ao material original. Mais especificamente sobre o mangá, né? Apesar de ser da Light Novel, o mangá tá mais fiel à Light Novel do que o próprio anime, né? A gente vai falar sobre as diferenças e a opinião. O vídeo tá bom, espero que vocês fiquem comigo, tá bom? Então, bora pro vídeo. Mas antes disso, eu peço que vocês se inscrevam se não são inscritos, curtam, comentem, compartilhem esse vídeo, para ajudar o crescimento do canal, ajudar a melhorar o engajamento para que mais pessoas possam ver esse vídeo. Beleza? Então, agora sim, bora pro vídeo. Serei Gensouki volta para mais uma temporada e nessa segunda temporada Ryo continua a enfrentar inimigos poderosos enquanto desenvolve suas habilidades mágicas e espirituais. Ele busca proteger aqueles que ama e encontrar respostas sobre a conexão entre suas duas vidas. No entanto, seu caminho é cheio de desafios, incluindo conspirações políticas, ameaças sobrenaturais e mistérios que envolvem o reino em que vive. O enredo se aprofunda nas intrigas entre reinos, apresentando novos aliados e inimigos, além de explorar mais sobre o vínculo de Ryo com o mundo espiritual. Ao mesmo tempo, as relações pessoais de Ryo com outros personagens como Célia, Latifa e outras figuras importantes ganham destaques, contribuindo para o crescimento emocional e a evolução de Ryo. Bom, essa é uma introdução aí da segunda temporada, né, que nós estamos tendo, né, depois de algum tempo está voltando aí, foi de poucos anos, né, e essa segunda temporada terá 12 episódios, e antes de falar do episódio em si, tem uma coisa que eu preciso falar que é em relação ao material original, mais especificamente ao mangá. O mangá tá mais fiel à Light Novel do que o anime e fizeram uma bagunça em relação ao ao final da temporada anterior e essa temporada, né? Mas calma, eu vou falar no final do vídeo sobre isso, né? Então, bora pro episódio. O episódio começa com um flashback entre Haruto e sua amiga de infância Miharu. É uma promessa que eles fizeram quando criança de que quando eles crescessem eles iam se casar. E como os pais de Haruto acabaram se separando, aí ele teve que se separar de Miharu, que é a sua paixão de infância, né? E depois ele acaba encontrando ela no ensino médio. Tanto é que ele tenta falar para ela, né? Tenta falar com ela ali naquele momento, só que acaba desistindo porque tem outras pessoas que acabam chegando perto, né? Ele foi, não foi, acabou ficando nisso, né? Acabou não indo. E quando Miharu ele acaba se reunindo, né, eles estão ali se reunindo com mais 5 pessoas e conversando, aí acontece um fenômeno que é um círculo de invocação, né? Como a gente pode ver aí, acaba surgindo um círculo de invocação ali no chão e acaba invocando eles para outro mundo, né? E isso acaba fazendo aí um vínculo com o final da primeira temporada, né? Que ocorre a invocação dos 6 heróis. Quando a Miharu acaba sendo invocada para outro mundo, o espírito do Mahiro, Aisha, acaba sentindo uma conexão com a Miharu e acaba alertando pro Haruto e salvar eles ali, né? Depois o episódio segue ali pro Masato, a Aki e a Miharu aparecendo no meio do nada ali, que eles acabaram aparecendo no meio do nada e eles acabam se deparando com mercadores de escravos, né? Eles acabaram sendo capturados, né? Só que o Haruto acaba indo de encontro com eles ali para ajudá-los, né? Impedindo a própria Aisha, que é seu espírito, né? E depois pega uma cena, que é a única cena que teve no episódio de ação, que o Haruto acaba tendo um confronto com os mercadores de escravos e consegue acabar resgatando eles. E acaba conseguindo resgatar eles. E aqui eu quero dar um disclaimer que essa parte da ação eu achei muito mediana. Eu queria mais. Precisava ter mais, entendeu? Porque
Precisava ter mais, porque foi a única cena de ação do episódio, entendeu? E a cena de ação foi muito medíocre, eu achei. As coreografias foram muito simples, os movimentos estavam meio estranho, muito corte. Quando o Haruto ia atacar um dos bandidos, um dos mercadores de escravos, ela tinha um corte para perto da câmera, depois ia longe. Né? Quando ele socava, ficava perto, não mostrava, e depois só mostrava já o resultado final. Então ficou muito picotado ali. Logo na parte da ação que o Haruto fazia lá, quando socava ou cortava eles ali. Então ficou muito cortada a cena de ação. A coreografia não ficou tão boa, a movimentação e a animação também não ficou tão legal assim. Eu queria que tivesse sido melhor, tivesse tido uma eficiência melhor aí nessa parte, né? Então, só esse disclaimer aí. Então, depois que o Haruto aí, ela cai... Ai, o que, desgraça? Depois que o Haruto aí acaba... derrotando todos os mercadores de escravo, ele acaba salvando, né, primeiramente os dois que estavam ali, né, e depois ele acaba salvando uma outra pessoa ali, e quando ele foi salvar essa outra pessoa, quem era? Era Miharu, né, a própria Miharu. Ele até fica espantado, né, quando ele acaba de ver que era Miharu que estava ali, né, até fica se questionando o que ela tá fazendo ali, pelo amor de Deus, né. Depois o anime, depois o que eu posso destacar, teve a cena da apresentação ali, e o Haruto se apresentou, né, com o nome Haruto mesmo, e teve ali a cena da Aki. A própria Aki ficou com uma expressão de raiva quando ela viu esse nome. Depois quando a própria Miharu chama ela de Aki, aí ele acaba lembrando que era a irmã mais nova dele. Ela lembra que era a irmã mais nova dele, né? E o Masato é o irmão mais novo da Aki, né? Então, e assim a gente descobriu que quando teve a separação dos pais do Haruto, o próprio Haruto ele foi com o pai e a Aki ficou com a mãe. A mãe acabou se casando com outro e teve aí o Masato depois, né? E ela não teve mais contato com a própria irmã. É isso que é o problema, né? Ele nem visitou a irmã pra saber como que ela tava, né? Nem muito menos a Miharu, né? Tanto é que a primeira vez que ele tentou ali já tava no ensino médio e mesmo assim ele não foi, nem depois disso. Ele acabou indo, né? Depois disso, né, parte pra cena ali quando o próprio Haruto ele tira do subespaço, né, a casa móvel dele, né? Aí acaba chegando a Célia e a Aisha, né? É bem interessante ali que a Célia falava as coisas e não entendia nada, a Mihari falava também, ela não entendia nada, né? Então, aí o espírito do Haruto, que é a Aisha, acaba fazendo uma tradução, tradução simultânea, virou tradutora a menina lá, a espírito lá, virou tradutor na hora lá. Fez uma conexão. E ela só pôde fazer isso porque o Haruto tem conhecimento, né? Como ela é ligada ali com o Haruto e ele tem conhecimento do japonês, né? Acabou fazendo essa tradução simultânea para eles entenderem. Uma outra coisa que deixou bem claro é que o próprio Haruto já revelou para eles que ele é um reencarnado. Entendeu? Até mesmo a conversa dele com o Masato e depois quando todos estão comendo ali na mesa, ele falando da vida anterior dele. Então ele já deixou bem claro que ele é um reencarnado pro pessoal ali, entendeu? E depois ele explica que é diferente em relação a eles, que eles foram invocados, diferente dele que ele foi reencarnado, né? E até a Célia acaba explicando que foi através de um fenômeno dos 6 pilares, né? E como eles estão ali no ano 1000 da Era Sagrada, então tá relacionado com a lenda dos 6 pilares dos heróis. Entendeu? Ele acaba fazendo esse vínculo aí, né? E, claro, no final do episódio, né, tem que ter essa cena, né? Tem uma cena ali da Aisha, né, do espírito do Haruto, se agarrando o Haruto ali e dizendo que sempre dorme com ele daquele jeito, né? Fazendo ali a própria Célia ficar com ciúmes, né, do próprio Haruto, né? Então, basicamente, o episódio terminou aí. Então, sobre animação, quando tá mais ou menos parada, tá a mesma qualidade da temporada passada. Questão do design do personagem, os traços, tá bom, né? Tá ali bom. Não é tão bom assim, mas também não é ruim, não é de jeito nenhum. Tá um médio pra cima. Só me decepcionou mesmo foi a cena de ação, que eu esperava mais. Por ser a única, né, eles deveriam ter feito com mais carinho.
Então, e acabou sendo meio ruim a cena de animação, a questão da coreografia, movimentação, a questão dos cortes ali, os cortes bruscos ali, no momento do impacto ali. Então isso acabou diminuindo, tirando bastante o impacto da cena que seria ali da ação. Apesar de não ser tão importante assim a questão, né? Tá lutando com mercadores de escravos. E daí, né? Mas mesmo assim, né? Como é a única cena de ação, pelo menos fazer uma coisa bonita, né? Só pra ter um charme a mais, um charme a mais ali no episódio, né? Pelo menos isso, né? E sobre a questão do diretor, estúdio é o mesmo, permaneceu o mesmo do passado, né? Os produtores é o mesmo, o estúdio é TMS Entertainment, né? E o diretor, que é o roteirista e compositor da série, é Yamasaki Osamu. Yamasaki Osamu é o nome do diretor. Permanece o mesmo da temporada passada e o estúdio também. Não mudou nada. Então a animação aí se manteve em relação à temporada passada. E agora o que a gente tem é sobre as diferenças do mangá. É uma diferença muito grande, porque a Célia não era pra estar ali. E nem o espírito do Haruto, a Aishi, não era pra estar ali. Tanto é que depois que ele sai da vila dele ali, na origem ali do pai e da mãe dele, ele vai direto pra Vila dos Elfos lá e dos Homens Feras, e dali é quando acontece a invocação dos heróis. Essa é uma grande diferença, né? Eles simplesmente pularam tudo isso e acabaram colocando o arco do casamento da Célia Sensei. Então a Célia não era pra estar ali. Sobre o mangá, esse episódio adaptou os capítulos 32 até o 35. Só para você ter uma ideia, como mostra a imagem aí, o capítulo 32, o Haruto ele tá sozinho. O espírito dele ainda não despertou, ele tá sozinho ali, quando acontece a invocação dos heróis. Ele só ouve uma voz dentro dele avisando para ajudar as pessoas que foram invocadas em uma determinada localização do pilar. Como eram 6 pilares ali, ela meio que direcionou para onde ele deveria ir. Então essa é uma grande diferença, né? E nos capítulos 33 tem a aparição dos 3, essa é a diferença, né? Os 3. No capítulo 33 está só os 3 ali, o Haruto ali, indo atrás deles. E no 34 é a luta contra os mercadores de escravo. A gente vê a diferença também, né? Porque é só uma parou ali pra capturar eles, mas no mangá mostrou que era mais de um, ainda tava montados a cavalos, ainda acabou tentando sequestrar eles ali, né? E no capítulo 35 a gente vê aí que somente o Haruto, né? A Miharu, Aki e o Masato dentro da casa ali. Que ele acaba resgatando eles, acaba dando uma casa, uma moradia para eles morar, né? E somente os 3. Não tem mais ninguém ali. Só os 3. A Célia não tá ali. Não tá. Tá bom. E de fato, né, no mangá, assim como no anime, né, ele revela que é um reencarnado e tem lembranças da vida passada. Isso também é revelado no mangá, entendeu? E somente no capítulo 36, como mostra aí as imagens, é que o espírito do Haruto desperta. Somente no 36. Ele desperta no 36, ela desperta no 36, até tá na forma de uma garota ali, tá pelada na cama com ele, né? E até a Miharu acaba pegando os dois na hora ali, né? Esse é o comecinho do capítulo 36. Isso seria no próximo episódio, né? Mas como mudou tudo, né? Então tá tudo mudado ali. Já foi, eles anteciparam o arco do casamento da Célia Sensei. Só pra vocês terem uma ideia, o mangá tá chegando agora no arco do casamento da Célia Sensei. Só pra vocês terem uma ideia. Quanto que eles adiantaram. Então só essa diferença, né? Depois que eles salvam os 3 ali, passa a noite com eles ali, no dia seguinte é quando a Aishi de fato desperta. Destaque que eu deixo no final é da Aki. Quando ela tá tomando banho é quando ela demonstra uma repulsa por esse nome Haruto, né? Diferentemente quando eles se apresentaram lá, não foi ali naquele momento, né? Ali na banheira sozinha ela acaba relembrando do próprio irmão, né? Ela até fala que o Haruto acabou abandonando tanto ela quanto a mãe dela e até a Miharu. Que eles tinham prometido que os 3 iam ficar juntos, né? A Miharu, ela e o próprio Haruto, né? Que eles 3 ficariam juntos
e que sempre estaria ao lado dela quando crescesse, uma promessa que ele nunca se cumpriu, né? Tanto é que ela chama ele de mentiroso. Essa é a raiva dela, principalmente em relação ao irmão mais velho. E um outro destaque também que eu tenho para colocar é o tempo em que cada um foi para o outro mundo, né? Você pode ver que tanto a Miharu quanto esses outros dois e os outros heróis foram na época que eles estavam no ensino médio. Ela tem a mesma idade do Haruto. O Haruto estava no ensino médio, só que quando o Haruto morreu, ele era universitário. Ou seja, né, o tempo quando o Haruto... Porque até mesmo no mangá ele mostra que ele viu a primeira vez ela, depois não viu, mas depois ele nunca mais encontrou ela ali no mundo dele. Que ela tinha sumido, desaparecido, né? E aqui explica um pouco do motivo porque ele nunca encontrou tanto ela, a irmã dele, mas ninguém ali naquele mundo. Porque logo no começo do ensino médio eles acabaram sendo invocados por outro mundo. Antes dele morrer, né? E ele nunca mais encontrou eles. Ele só na universidade que foi morrer, reencarnou em outro mundo, aí quando só agora encontrou eles, né? Então o tempo tá diferente, né? Ele veio, digamos assim, que ele foi por último, mas chegou primeiro do que eles. E eles acabou indo primeiro, só que chegou bem depois do Haruto. Eu não entendi o que ele falou. Então foi esse destaque que eu tenho aí no final, né? Bom, pessoal, é isso, né? Esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curta, comenta e compartilhe esse vídeo para ajudar aí o engajamento. Se não é inscrito no canal, se inscreva no canal aí para aumentar o número de inscritos, aumentar o engajamento também do canal. E não esqueça de deixar o seu comentário, mostrando o que vocês gostam, se vocês gostaram do episódio 1 de Serei Gensouki, se vocês odiaram, acharam podre, acharam ruim, se acharam bom. Discordar nunca será ofensa, não esqueça de deixar seu comentário que é sempre bem-vindo. Beleza? É nóis, galera. Até o próximo vídeo. Fui!